Retribuir o mal com o bem é divino. Retribuir o bem com o bem é humano. E retribuir o bem com o mal é demoníaco. Com essa reflexão eu quero entrar no último exemplo que o Senhor Jesus Cristo deu de verdadeira justiça, de verdadeira religiosidade, de fé verdadeira. E ela se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 43. O tema de Jesus aqui é amor ao próximo. O que nós percebemos, situando você nessa série de estudos em Mateus, é que no capítulo 5, Mateus apresenta Jesus trabalhando conosco, através de 6 exemplos, trabalhando conosco a falsa fé, a falsa religião, a falsa justiça distorcida, feita pelos religiosos da época e também pelos religiosos dos nossos dias. E em cada um desses exemplos, Jesus vai mostrar a maneira correta de viver a vida espiritual. Ele vai apresentar o equívoco, a falsidade, que parece que é correto, mas é falso e mentiroso, e ele traz o padrão correto. E aqui agora o tema é amor ao próximo, então entendemos que retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é uma coisa humana, mas retribuir o mal com o bem é algo divino. Veja, versículo 43 na sua Bíblia, Mateus 5 diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Comecemos com a falsa interpretação do mandamento do amor ao próximo. Ela aparece aqui no versículo 43, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. De fato, os antigos do Antigo Testamento disseram que nós temos que amar o próximo, mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito para nós odiarmos o nosso inimigo. Essa é uma distorção sutil, criada pelos religiosos da época, uma distorção sutil, mas absurda do padrão de Deus. Primeiro porque aqui, o mandamento que Jesus cita, não de sua boca, mas que saía da boca dos religiosos, é que eles rebaixam o padrão. O mandamento completo diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eles tiraram essa parte. Ame o teu próximo apenas. Segundo, reduziu os destinatários do amor. Quando eles dizem ame o teu próximo, eles estão se referindo apenas aos irmãos. Olha, ame os seus camaradas. Ame aquele que você gosta de estar junto, de sair para comer. Ama aquele que é legal com você, os seus compatriotas. Na verdade, o Antigo Testamento já ordenava dar pão a quem tem fome, mesmo sendo inimigo. Lembra-se daquele mandamento de Provérbios repetido em Hebreus? Se o teu inimigo tiver fome, faz o que com ele? Dê risada? Não, dê de comer. Isso estava no Antigo Testamento. Eles ignoraram este princípio. E terceiro, esses religiosos legitimaram odiar o inimigo. Autorizaram que você poderia ter pessoas que você não curte muito e aí você pega e deixa essas pessoas de lado. Isso se tornou aceitável, isso era ensinado pelos religiosos. Então a razão, a mentalidade humana, manchada pelo pecado, entendia que se você tinha que amar o próximo, então tinha pessoas que não eram o seu próximo, então eram pessoas que, embora você não vai chamar de inimigo, ainda assim você não tem obrigação de amar e você pode até repudiar. Porque odiar não significa necessariamente bater, agredir, xingar. Odiar pode simplesmente deixar de lado e dar preferência para outras pessoas. É uma ênfase bem exclusivista. Eu tenho que amar o meu próximo, então eu posso odiar o meu inimigo. Dizem que numa comunidade
monástica, chamada Comunidade do Mar Morto naqueles tempos, encontraram escrito assim, olha, ame os irmãos, odeie os forasteiros. Quer dizer, tenha parceria com quem é parceiro, mas odeie quem é de fora. Invenções, distorções do padrão de Deus. Então, como acontece no capítulo todo de Mateus, esses religiosos estão simplificando, suavizando, rebaixando a lei de Deus para que eles pudessem cumprir, ou para que eles se encaixassem nela, para que eles se sentissem capazes, para que eles fossem bons, para que eles se sentissem espirituais. E Jesus vem e diz, a correta interpretação está aqui no versículo 44, amem os seus inimigos. Jesus contesta de forma categórica essa deturpação das Escrituras. Ele desmascara a hipocrisia daqueles homens. E basicamente, quando ele diz assim, ame o seu inimigo, deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita coisa embutida aqui, eu destaco 3. Jesus está chamando você e eu para demonstrar amor, que é imerecido, intencional e prático. Nessa afirmação que Jesus faz, ame o seu inimigo, Jesus está dizendo, ame com amor imerecido, intencional e prático. No vocabulário de Deus, o próximo inclui o inimigo. O próximo para Deus não é só o parceiro. O que torna uma pessoa próximo é o simples fato de ser um ser humano que está passando por alguma necessidade. A parábola do bom samaritano esclarece, elimina qualquer confusão sobre esse assunto. Qualquer pessoa ao alcance da minha ajuda é o meu próximo, até mesmo, como na parábola é demonstrado, até mesmo o abominável samaritano, que é o personagem central da parábola, e Jesus diz, vai e ame aquele camarada, que vocês tanto têm o costume de odiar. Então, os inimigos específicos para os quais Jesus está chamando a atenção aqui, são todas as pessoas, incluindo talvez até aqueles que estavam perseguindo os seus seguidores, porque nós já vimos no início do capítulo 5, quando Jesus diz assim, olha, bem-aventurados serão vocês quando vocês forem o quê? Perseguidos. E agora Jesus vem e diz, ame o seu inimigo que te persegue. Ame inclusive aquele que é uma pedra no seu sapato. O verbo amar, de onde vem a construção amem, é o verbo grego agapao, que fala de um amor que não é sentimental, é um amor intencional, decidido, incondicional, que não mede condições, merecimentos, um amor que flui da graça e da misericórdia. Esse amor ninguém consegue merecer, e nós não merecemos e recebemos esse amor do Senhor, e então só repassamos aos outros, até mesmo aos nossos desafetos. A obrigação, então, que Jesus nos coloca aqui é demonstrar esse amor que é prático também, que é decidido e merecido, que vai além apenas de eu não resistir ao perverso, como aprendemos semana passada, princípio da não resistência, vai além do chamado apenas para não me vingar, não retaliar. Há também um chamado aqui para não fazer, não me vingar, não retaliar, mas para eu ativamente amar. Atribui-se a Agostinho a seguinte frase, olha, muitos têm aprendido a oferecer a outra face, como vimos domingo passado, mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. Tudo bem, eu consigo sofrer o prejuízo de novo, mas e como eu amo a pessoa que está me prejudicando? Jesus está dizendo aqui, decida por isso, faça isso, vá além da paciência, da tolerância e vá para o serviço, vá além da recusa de se vingar e esteja pronto a fazer o bem. E quando você pega e diz assim, tá, mas de que modo que esse amor é prático? Jesus respondeu aqui no texto, no versículo 44 ele vai nos mostrar, amem os seus inimigos, e ele diz assim, olha, como Deus ama, fazendo raiar o seu sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. Então, a primeira maneira como expressamos amor é com ações. Deus ama de maneira prática. A ação de Deus é dar o sol, dar a chuva a quem merece, supostamente, e a quem não merece.
mesmo que não haja mérito. E assim nós devemos amar, fazer o bem a quem nos incomoda, a quem nos irrita, a quem nos tira do sério, com ações práticas. A segunda maneira de amar é através de palavras cordiais, no versículo 47, olha, se vocês saudarem apenas seus irmãos, os que estão fazendo demais. A ideia de saudar aqui é dar uma bênção. A ideia de saudar aqui é dar uma palavra de invocação do bem. E Jesus está chamando a gente a amar os inimigos, dizendo boas palavras. Quando você tem um problema com alguém da cidade, o que você faz? Uma cidade pequena como a nossa, qual é a nossa tendência? Desviar, dar as costas, deixar a pessoa falando sozinha, ficar longe, não olha na cara. E Jesus está dizendo, se você cumprimenta a pessoa que você gosta, mas você nem olha na cara de alguém que te ofendeu, você não é em nada diferente de um pagão. A maneira prática de amar é saudar positivamente até mesmo a pessoa que pisou na bola com você, te incomodou, te chateou, te aborreceu. Então ama com ações práticas, ama com palavras de amor e, terceiro lugar, ama orando por essas pessoas. Jesus diz assim, orem por aqueles que os perseguem. E essa é a parte mais importante de como devemos abençoar e amar os inimigos, orando por eles. Porque orar por alguém é uma forma muito prática e profunda de mostrar amor. Eu oro naturalmente pela minha esposa, minhas filhas, todos os dias. É natural para mim. É uma expressão do quanto eu me importo com elas. Oro pelos meus pais, pelos meus cunhados, minha sogra, até pelos meus cunhados eu oro, meus irmãos. Porque isso é natural e é demonstração de amor. Mas quando eu suplico e oro em favor, em benefício de alguém que me desagradou, me prejudicou, fez o mal contra mim, quando eu oro por essa pessoa como se ela fosse minha própria mãe, minha própria filha, eu me coloco ao lado deste meu inimigo diante de Deus. Eu me coloco ao lado dele e digo, Deus, está aqui essa pessoa amada. Como o Senhor me ama, ama essa pessoa também. Como o Senhor é misericordioso comigo, seja misericordioso com essa pessoa também. Requer o ápice, o máximo do autocontrole, com certeza. E é interessante que é uma via de mão dupla essa questão de orar pelos inimigos. Tem alguém que tem te chateado de alguma forma, um familiar, alguém no mundo dos negócios, algum vizinho, tem alguém que tem te chateado. Comece, em primeiro lugar, a orar por essa pessoa, porque é uma via de mão dupla que acontece aqui. Você expressa amor incondicional, você decide amar essa pessoa orando por ela, e você exercita e fortalece ao mesmo tempo esse amor, e você começa a orar por obediência, e quando você menos esperar, você vai perceber esse amor brotando dentro de você de verdade, porque você vai estar orando por essa pessoa, e esse amor vai crescer e florescer no teu coração. Essa atitude de orar por quem nos agride é uma atitude sublime e é formidável no próprio Jesus. Jesus estava sofrendo, agonizando na cruz, sendo maltratado ali, e a oração dele foi, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus se colocou ao lado dos seus piores adversários na presença do Pai. Quem somos nós para termos inimigos nessa terra, meus irmãos? Se dizemos que o nosso mestre é este homem que fez isso, pendurado numa cruz. Interessante que quando Lucas conta que ele fez essa oração, ele usa o tempo verbal que dá a entender que Jesus estava orando continuamente. O tempo todo, enquanto ele estava pendurado naquela cruz, sendo maltratado, ele estava em oração também por esses seus inimigos que o atormentavam, o torturavam, o xingavam, haviam introduzido pregos enormes em suas mãos e em seus pés. Esse é o seu mestre. Esse é o chamado para você e eu, para nós amarmos até mesmo o nosso inimigo. Demonstrando então amor que é incondicional,
que é intencional e é prático. Há 3 razões no texto para fazermos isso. A primeira delas é para nós podermos assim demonstrar que somos crentes de verdade. Crente de verdade é o que frequenta a igreja? Não. Crente de verdade é o que tem o nome em alguma lista de membros de alguma igreja? Não. Crente de verdade, que autentica que é crente, é aquele que conhece os corinhos e os hinos da igreja? Não. É aquele que se veste que nem crente? Não. Crente de verdade, diz o versículo 45, aqueles que vêm a ser filhos do Pai que está no céu são aqueles que amam os inimigos e oram por aqueles que os perseguem. Uma parte fundamental de ser filho do Pai Celestial é essa, porque o Pai Celestial é assim. Se o Pai é assim, eu tenho que ser como meu Pai. Se o Pai é assim, se Ele ama pessoas sem distinções, como nós vimos aqui no texto, Ele derrama sol e chuva a todos, o que chamamos de graça comum, que é Deus manifestando dádivas da criação, sem os quais o ser humano não sobrevive, e Ele dá isso a todos. Se o Pai é assim que eu tenho que ser. Mas isso é para que você consiga virar filho de Deus, se tornar filho de Deus, do Pai? Não. A filiação não se compra. Nenhum filho compra o direito de ser filho do seu pai. Impossível, nem por adoção, nem por criação biológica. Espiritualmente também, a nossa filiação é um presente, uma dádiva da bondade de Deus em Cristo Jesus. Não fomos nós quem compramos o direito de sermos filhos de Deus. Ele removeu a barreira do nosso pecado, Ele tomou sobre si a nossa culpa, Ele pegou a nossa situação de inimigos do Criador e Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu por nós naquela cruz, para nos fazer filhos de Deus, e quando cremos em Cristo como Salvador, somos feitos filhos de Deus com base no que Jesus Cristo fez por nós. A questão de Jesus aqui é que você demonstra de quem você é filho de verdade quando você é semelhante ao Pai. Quando você é pacificador como o Pai, quando ama como Ele ama, você dá uma prova conclusiva, concreta, de que você é filho do Pai Celestial. Você ama sem distinção. Aquele que é teimoso no pecado, aquele que é bonzinho, aquele que é justo, aquele que é perverso, você autentica a sua filiação divina. E aí as pessoas vão ter uma ideia de quem é Deus, o Pai, ao notarem você, agindo como o Pai age. Comportamento amoroso do Filho. Deus amou pecadores. Deus amou rebeldes, incorrigíveis, humanamente falando, como você e eu, a ponto de enviar seu Filho ao mundo. Enquanto ainda éramos inimigos, diz Paulo aos Romanos, Cristo morreu por nós para nos reconciliar com Deus. Ele se deu pelos inimigos. Ele favoreceu os seus adversários. Nós mostramos que somos filhos desse Deus quando fazemos o mesmo. Essa é a primeira razão para você amar o inimigo. É para você mostrar, dar provas de que você é crente, que você é filho de Deus, filho do Pai amoroso. A segunda razão para amar com amor incondicional, intencional e prático é porque com isso você extrapola o amor do mundo. E esse é o argumento de Jesus. Ame por quê? Porque Jesus diz assim, olha, veja, se você ama quem ama você, que recompensa você tem? Que diferença faz? Se você trata bem quem está tratando bem a você, isso não faz diferença alguma. Os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo? Demais. Até os pagãos fazem isso. Até membro de gangue faz isso. Até traficante ama dessa maneira. O padrão de Jesus vai além. É um padrão que extrapola o amor do mundo. E é por isso que nós devemos amar como Jesus, para extrapolar o padrão raso de amor desse mundo. O que significa a expressão até os pagãos fazem isso? Perdão, começando com publicanos, até os publicanos fazem isso.
Publicanos tinham uma reputação péssima naqueles dias de Jesus, no primeiro século, a pior possível. Havia um sistema tributário do Império Romano. Se você acha o nosso sistema tributário perverso, era fichinha diante do imposto e de como o imposto era cobrado pelo Império Romano. Para começo de conversa, o Império Romano recolhia e arrecadava imposto utilizando intermediários, que eram pagos, comissionados para isso, e que eles recrutavam. E no caso do povo judeu, esse intermediador, esse intermediário era o próprio judeu, que se tornava um traidor dos judeus, porque se tornava alguém que arrecadava imposto para Roma. E Roma determinava o quanto queria e mandava o seu cobrador de impostos coletar. Esse coletor podia fazer o serviço sozinho, mas ele podia também indicar outros sob o seu comando, e esses outros podiam indicar outros subalternos, e você sabe que cada indicado tirava a sua cota, desde que passasse a quantia que Roma exigia. E cada um pegava um pouquinho para si, esse pouquinho, pocão, o potencial para propina, o potencial para corrupção e para o abuso, nessa pirâmide, nesse sistema de coleta terceirizado de impostos, potencial imenso. E todo mundo que podia tirava partido, e o povo, como sempre, era o mais explorado. E os publicanos eram odiados. E os judeus odiavam ainda por um outro motivo: eles estavam em contatos com os romanos, porque eram judeus que estavam em contatos com gentios, que eram romanos, e por isso eram cerimonialmente impuros. Contudo, Jesus diz: até mesmo esses piores camaradas da sociedade de vocês, traidores, repulsivos, eles têm amigos. Eles amam seus amigos. Então, como é que pode um discípulo de Jesus ser superior a esses caras desprezíveis? Eles também têm amigos e amam seus amigos. Isso não significa nada. A mesma ideia, até os pagãos fazem isso. E aqui Jesus fala sobre cumprimento, né? Saudação. Olá, tudo bem? O cumprimento dizia muito, principalmente quando o cumprimento tem um desejo sincero de bem-estar. E Jesus diz: olha, os pagãos também desejam o bem-estar dos seus parceiros e amigos, eles se saúdam. Então, se determinadas pessoas são ignoradas, e você só tem bons momentos com os seus privilegiados e preferidos, você não é, de maneira alguma, diferente de um publicano ou de um pagão imundo. Você é igualzinho a um incrédulo. É isso que Jesus está dizendo. Se seus votos de felicidade, se sua companhia, se sua simpatia, se o seu diálogo é só com quem você acha legal, você é igualzinho um incrédulo. Pessoas não redimidas também são capazes de amar. Como eu disse, um membro de uma gangue e um traficante também ama. Ainda que o seu amor seja manchado pelo mal, ainda que esse amor seja um amor direcionado só para alguns, eles também amam. O seguidor de Jesus não se curva a esse padrão ilimitado e mesquinho. O padrão de amor que eu devo ter como crente é o padrão do Pai Celestial. Ele se destaca no mundo. É assim que o crente age. Ele se destaca no mundo pelo seu amor, que é um amor divino, um amor elevado, diferente do amor humano. Ama sem interesse próprio, ama até mesmo a quem não corresponde com esse amor. Isso é possível? Pela graça sobrenatural de Deus, atuando em nós, nós podemos ir além do natural para o sobrenatural, e além do ordinário para o extraordinário. E esse poder sobrenatural nós recebemos como? Quando entendemos e abraçamos o amor do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para aquela cruz e vemos ali amor por nós, por mim, quando eu personalizo, quando eu trago para mim, esse amor desse Cristo é para mim, então eu estou recebendo poder para fazer o mesmo com os outros. Então temos aqui a segunda razão para esse amor
aos inimigos. A primeira razão é autenticar, provar que somos filhos de Deus. A segunda é extrapolar o amor do mundo. E a terceira e última razão para amar o inimigo é para que nós imitemos ou reproduzamos o próprio Deus e o próprio amor de Deus. E assim termina a nossa passagem. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nesse momento do seu discurso, quando Jesus diz assim, sejam perfeitos, ele se dirige aos seus seguidores, vocês. E há uma ênfase aqui distinguindo o seguidor de Jesus de quem não é. Vocês que me seguem, vocês têm essa exigência. Quem não me segue, quem não se identifica comigo, não tem essa exigência. Não espere isso deles, mas de você que professa meu nome, você que diz que é crente, isso é esperado de você. E mais do que terminar o capítulo citando o amor aos inimigos, esse versículo 48, ele resume todos os mandamentos dados no capítulo. O amor aos inimigos, a questão da vingança, a questão dos juramentos, a questão do divórcio, do adultério, todas as questões tratadas aqui que nós já observamos em mensagens anteriores. Se você não se incomoda aí no seu lugar ao ouvir uma coisa como essas, acho que você não entendeu o que está acontecendo aqui. É chocante Jesus dizer isso. Me sacode do meu sono espiritual. Seja perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Isso não é para fazer a gente bocejar, não. Isso é para a gente ficar de queixo caído, desesperado. Senhor, como é que vai fazer? Ser perfeito como o Senhor. O que significa isso? Primeiro, não significa perfeição moral absoluta. Até porque o próprio capítulo 5 já nos fala para lidar com a nossa pecaminosidade. Aqui no capítulo 5 nós já vimos que temos falhas. Quando o capítulo começa falando para você ser pobre em espírito, é para você admitir que você tem um pecado. Quando Jesus diz para você chorar, ele está dizendo para você se arrepender dos seus pecados. Ter fome e sede de justiça é uma das bem-aventuranças que mostra que você e eu temos que crescer, porque temos falhas na nossa vida, não há perfeição. A palavra que Jesus usa aqui, sejam perfeitos, como é o Pai Celestial de vocês, tem a ideia de culminação e maturidade, de você cumprir uma função, especificamente falando a função de amar os inimigos. E como um todo, não só no requisito do amor aos inimigos, como um todo, o perfeito, o maduro, é aquele que vive à altura do que é exigido. É aquele que conheceu Cristo e aí foi entendendo, foi crescendo, foi aprendendo e se tornou maduro. Se tornou perfeito? Não, mas se tornou maduro. Vive à altura do que se espera dele. Deixa eu dar um exemplo para você. Um estudante de um curso universitário, ou do segundo grau, da escola, um veterano, ele está no fim do curso, ele compreende o conhecimento do que foi passado para ele, ele tem noção do todo, e ele deve saber usar aquilo, bem diferente do calouro, que chegou há poucos dias, semanas ou meses, e sabe pouca coisa, e está tentando entender aquilo tudo. O veterano ele é completo, ele é maduro, ele já está no fim, ele já tem todo o conhecimento, e as suas ações, as suas ideias e tudo mais está em harmonia com esta condição de conhecer o que se espera dele, o que ele precisa saber e fazer. O maduro na fé é aquele que entende a sua identidade com Cristo, o seu propósito como filho de Deus, então ele é perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Essa é a terceira razão para amar o inimigo, é para que eu imite Deus, para que eu seja como Deus nesse sentido. O amor que inclui a todos, o amor divino. Amar os inimigos é próprio de Deus, de Cristo, e é uma característica que precisa ser reproduzida em nós.
o ideal sublime do amor perfeito. Diante disso tudo, você pode e deve dar uma resposta. E para ser mais específico, você pode talvez responder de uma entre 3 respostas possíveis. A primeira, você pode dizer: isso é fácil. Eu tenho que amar com amor intencional, incondicional, prático, para mostrar que eu não sou apenas um pagão, para provar e demonstrar que eu sou filho de Deus e para eu imitar a Deus. Isso é fácil. Eu sou um otimista. Você pode até estar no seu lugar dizendo: nossa, eu já faço isso, olha como que eu sou assim. Se Jesus disse para viver assim, qualquer um consegue, eu estou conseguindo, estou numa boa. Essa é uma resposta imatura, ignorante e arrogante. É fácil, eu sou um otimista, eu estou nisso. Isso é a resposta de alguém que esquece o seu próprio pecado e depravação. Não sabe que os padrões que Jesus tem para nós são muito mais altos do que nós conseguimos alcançar, são inatingíveis. Então, se acha isso fácil e possível, ou você tem que redefinir o que é pureza, o que é pecado, ou então você vai ficar profundamente desapontado e deprimido se continuar otimista desse jeito. Então não diga: isso é fácil. Tá bom, você pode então dar a segunda resposta, a resposta mais pessimista. Ah, isso é difícil, difícil demais. Só que essa resposta é perigosa também. Porque quando você diz é difícil, você pode estar dizendo assim: bom, se eu der tudo de mim, me esforçar para valer, eu vou conseguir. Se eu praticar autodisciplina, me esforçar bastante, pouco a pouco, cada dia, praticar, eu vou chegar na perfeição, eu vou usar os recursos da neurociência, de desenvolvimento de hábitos, de grandes resultados, e aí eu vou conseguir alcançar esse padrão. É difícil, mas eu chego lá. Eu vou conseguir me tornar mais santo. Eu vou chegar perto do padrão de Deus, eu vou merecer elogios e recompensas. Essa é a resposta legalista. Os fariseus estavam agindo assim, dizendo: não, é difícil, mas eu posso. Essa é a resposta do evangélico legalista atual. A maioria dos evangélicos dá essa resposta: é difícil, mas eu vou me esforçar, eu vou pagar o preço e eu chego lá. A ênfase está nos próprios esforços, como recurso principal, como meio e garantia de ser perfeito. Essa não é uma boa resposta. Nem a resposta otimista, nem a resposta pessimista. A resposta que eu convido você a dar, mas tem que ser sua, é a resposta realista. Qual é a resposta realista? A resposta realista não diz é fácil e também não diz é difícil. O realista diz é impossível. É inalcançável para mim. Se você entendeu o que está em jogo, de fato é isso que você vai responder: é impossível, eu não consigo. E aí, fica tudo por isso mesmo? Não. É a resposta realista de quem diz que é impossível que nos leva para a chave que destranca essa porta e desvenda esse mistério. Que chave é essa? A chave que diz que quando você se tornou cristão, Deus não te salvou e largou você sob seus próprios cuidados. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Deus poderoso vivendo em você, trabalhando para que você tenha capacidade de desejar isso tudo, desejar amar dessa forma, desejar amar aquele que é indigesto, aquele que é chato, aquele que é ruim. O Espírito Santo trabalha nesse sentido para que você deseje e consiga praticar essa justiça. Retribuir o bem com o mal é coisa do diabo. Retribuir o bem com o bem é coisa humana. Coletor de impostos faz isso, pagão faz isso. Mas retribuir o mal com o bem é divino. E aí você tem que trazer isso para a sua vida. Não precisa pensar no ladrão que assaltou tua casa e você tem que orar por ele. Pode ser.
Mas talvez a pessoa que tem feito coisas que te desagradam esteja dormindo ao seu lado na sua cama, seja seu marido, sua esposa, ou no quarto ao lado, ou algum parente que você vê de vez em quando. E aí Deus está dizendo, começa a orar por essa pessoa. Ama de forma prática, com ações práticas. Diga palavras boas para essa pessoa. Por essas razões que vimos aqui, para que você demonstre que você é filho do Pai Celestial, que você vá além do amor humano e para que você imite o Senhor. A tomada de posição que Deus quer de mim e de você é demonstrar esse amor. E isso é possível, de novo, pela atuação de Deus em nós. Uma visão realista nos diz é impossível, mas Hebreus capítulo 13, e com isso eu quero encerrar esse tempo. Hebreus capítulo 13 diz assim, olha, e agora que o Deus da paz que trouxe de volta dos mortos, nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, o Deus da paz que confirmou uma aliança eterna com o seu sangue. Preste atenção no que a Bíblia diz, que esse Deus os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele, inclusive amar o inimigo. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Essa é a tomada de decisão que você deve fazer agora. Senhor, Pai, tem compaixão de mim. Se o Senhor não agir no poder do Teu Espírito em meu interior, não vai funcionar. Não quero retribuir o bem com o mal. Isso é coisa do diabo. Não quero retribuir o bem apenas com o bem. Isso é humano. Eu quero retribuir o mal com o bem. Capacite nisso. Me ajude nisso. Produza isso em mim. No poder de Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Vamos orar ao Senhor, pedir isso ao Senhor. Se você entendeu que é isso que você quer para a sua vida, ora comigo aí no teu coração. E toma essa posição diante de Deus agora. Senhor, me ajuda a ter um novo olhar para com aquelas pessoas que me desagradam. Nas pequenas coisas do dia a dia, nos incômodos do dia a dia. E também nas situações mais complexas e nas pessoas que ofenderam de forma grave. Deus, me ajuda, Deus, a amar com amor divino. Não um amor que ama o próximo e odeia o inimigo, mas um amor até mesmo pelo inimigo. Esse é o amor que temos recebido de Cristo e é por isso que estamos aqui em louvor e adoração, reconhecendo o Teu amor sem fim por nós. E nós clamamos a Deus que o Senhor venha nos visitar, nos ajudar a praticar este amor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.